Nesse vídeo eu vou falar com você sobre imaturidade nos relacionamentos românticos e como determinar se uma pessoa é imatura ou não. Fique esperto porque no finalzinho do vídeo tem uma pegadinha, por isso eu recomendo que você assista na íntegra antes de comentar, certo? Vamos lá. Hoje em dia nós temos um monte de rótulos diferentes para o que sempre foi conhecido simplesmente como imaturidade. O problema é que, enquanto você continuar chamando imaturidade por nomes diferentes, você não vai conseguir entender direito o problema e menos ainda resolvê-lo. Chamar toda infecção de urina de unha encravada desvia você do diagnóstico correto e conduz você ao tratamento errado. Chamar toda dor de dente de conjuntivite desvia você do diagnóstico correto e conduz você ao tratamento errado. Chamar todo osso fraturado de gripe desvia você do diagnóstico correto e conduz você ao tratamento errado. Não que todas essas doenças em si não existam, mas para administrar o tratamento correto, você precisa dar o nome correto para a coisa. A conduta inteira que você vai tomar para resolver algo depende disso, de chamar o problema pelo seu nome correto. Da mesma forma, chamar imaturidade de narcisismo, síndrome de Peter Pan, síndrome de Otelo, Red Pill ou MGTOW ou o que quer que seja, fazer isso desvia você do diagnóstico correto e conduz você ao tratamento errado. Não que não existam misandria e misoginia na nossa sociedade, não que não existam transtornos borderline, transtorno de personalidade narcisística ou psicopatia, mas esses rótulos têm sido colocados com exagero em um monte de pessoas e situações que não tem coisa alguma de psicopatia, narcisismo ou borderline. São apenas situações e pessoas embrulhadas em um pacote bem colorido de imaturidade pura. Por exemplo, eu vou te dar 10 sinais de uma pessoa imatura e esses sinais podem ser aplicados tanto a homens quanto a mulheres. Vai anotando aí. Primeiro sinal, uma pessoa imatura tem uma dificuldade imensa para empatia e compaixão legítima. Ela não é impossível de fazer empatia, mas ela tem dificuldade. Como a criança que ela é, a pessoa imatura, ela é excessivamente centrada em si mesma, mas ela não consegue refletir sobre si mesma. A criança pequena, o bebezinho, tem essa característica de achar que o mundo foi feito para resolver seus desejos e pronto. Uma criança não consegue se importar muito ou se importar de verdade com os sentimentos das pessoas. Se o bebê quer mamar, ele chora alto e esperneia. Não importa se forem 2 horas da manhã. Ele está com fome e alguém tem que alimentá-lo. Ele não quer saber se você está descansando ou dormindo depois de um dia inteiro de trabalho duro. A pessoa imatura se comporta de maneira bem parecida a esse bebê dentro de um relacionamento. Ela tem uma lista imensa de exigências, de renúncias, sacrifícios e mudanças que ela quer que sejam feitos para que ela se sinta bem. Mas raramente ela se mostra espontaneamente disposta a fazer qualquer mudança ela mesma, qualquer sacrifício ou renúncia que favoreça a outra pessoa dentro do relacionamento. Segundo sinal, justamente por causa da baixa empatia, a pessoa imatura raramente se desculpa, mesmo quando ela está errada. E quando alguma desculpa é apresentada, aquilo é feito de forma bem superficial e como se fosse alguma expressão extrema de benevolência. Não importa o quanto a pessoa imatura machucou você. Se ela pediu desculpas, então você tem a obrigação de aceitar aquilo e esquecer todas as feridas e mágoas acumuladas até aquele ponto. Se você não aceitar esse contrato de desculpa no estilo dedo no olho, onde você entra com a parte do olho, a pessoa imatura vai rotular você com adjetivos como ingratidão, soberba, orgulho, etc. Se bobear, você vai até mesmo receber o rótulo de imaturidade por não aceitar o pedido de desculpas da grandíssima pessoa imatura. Terceiro sinal, a pessoa imatura não assume responsabilidade por suas palavras e atos, e ela vive fazendo promessas vazias que nunca são cumpridas. Algumas vezes, as desculpas superficiais que a pessoa imatura pede se encaixam nessas promessas vazias que nunca são cumpridas. Por causa disso, tentar lidar com uma pessoa imatura pode levar você à loucura, eventualmente fazendo com que você atinja seu limite de paciência ou mesmo ultrapasse esse limite explodindo.
No momento exato da sua reação explosiva, a discussão passa a ser 100% sobre a sua reação e não sobre as ações da pessoa imatura que levaram você até ali. Porque a pessoa imatura nunca vai assumir a responsabilidade por suas palavras e por seus atos. Lembra? Quarto sinal: como a pessoa imatura não assume a responsabilidade por suas palavras ou pelas consequências de seus atos, ela nunca se sente culpada, ela nunca tem remorsos como uma pessoa madura tem. A pessoa imatura, ela não se sente preocupada ou se sente triste por ter magoado a outra pessoa dentro do relacionamento. Ela se preocupa e se sente triste e se sente com raiva porque a outra pessoa está se recusando a atender sua infinita lista de demandas. Exatamente como que a outra pessoa se sente? Bom, isso aí não importa. O bebê que chora, ele quer mamadeira e colo. Ele não se importa se você vai ter que vir se arrastando até o berço com as duas pernas quebradas para resolver isso. Tudo que o bebê imaturo quer é ser atendido. Quinto, por causa dessa falta de um senso de culpa, porque a pessoa imatura, ela nunca tem culpa de nada. Essa pessoa imatura não consegue lidar com críticas, especialmente quando essas críticas expõem a imaturidade dela. Você quer deixar uma pessoa imatura surtada de raiva? Exponha a imaturidade dela com uma crítica e me conta como é que ficou. Sexto sinal: a ferramenta interrelacional que uma pessoa imatura mais utiliza é a manipulação com foco em distração. Por exemplo, vamos dizer que você fez uma crítica bem fundamentada sobre o comportamento de uma pessoa imatura com quem você está tendo um relacionamento romântico. Algo justo, e você não aprecia, ou algum tipo de reciprocidade que você sente falta dentro do relacionamento. A pessoa imatura irá manipular a conversa para que ela escalone para uma discussão mais acalorada, fazendo você perder o controle até que você diga algo que possa ser ofensivo. No momento em que você disser algo ofensivo, bom, a discussão agora passa a ser toda sobre aquilo que você disse e não sobre a sua demanda emocional ou comportamental que deu início à conversa. A pessoa imatura, ela precisa conduzir você até o ponto do descontrole para tornar a conversa toda sobre a sua reação e não sobre as ações dela dentro do relacionamento que estão causando o desgaste. Guarda bem isso. A pessoa imatura não quer discutir sobre as ações dela. Ela quer discutir sobre as suas reações às ações imaturas dela. É assim que a pessoa imatura distrai você e mantém o foco na distração e não no que realmente importa. Sétimo sinal: a pessoa imatura poderia dar um curso sobre como agir como vítima em todas as situações, porque ninguém sabe agir como uma vítima do jeito que uma pessoa imatura consegue. A autovitimização faz parte do mecanismo de defesa do ego e do comportamento manipulador que a pessoa imatura utiliza para não assumir culpas e não assumir responsabilidades. Se você apontar um comportamento imaturo em uma pessoa imatura, e se você for capaz de manter o autocontrole durante o diálogo, sem oferecer subterfúgios para que a conversa mude completamente para alguma reação sua, a saída que a pessoa imatura irá encontrar para fugir da culpa e da responsabilidade vai ser a autovitimização. Pode contar com isso. E chorar é um recurso bem comum que elas utilizam nessas horas. Oitavo sinal: a pessoa imatura frequentemente projeta em você as faltas que ela mesma possui. Isso é muito comum quando a pessoa imatura emprega aquela ferramenta de autovitimização. Quando uma pessoa imatura estiver se auto-vitimizando, presta atenção ao que ela está dizendo. Tudo aquilo lá que ela está falando não é sobre o que você fez, mas sobre o que ela tem feito dentro da relação. Na crise de auto-vitimização, se a pessoa imatura acusar você de utilizar técnicas de manipulação, de que você é negligente de atenção, que você é distante, que você não é um bom ouvinte, por exemplo, anote isso. Ela está entregando para você os comportamentos que ela mesma tem. Ela vai acusar você de fazer as coisas que ela faz, tentando se livrar da culpa e da responsabilidade por qualquer coisa e colocando o fardo inteiro nas suas costas. Nono sinal: outra maneira que a pessoa imatura utiliza para se livrar da culpa e da responsabilidade consiste em distorcer palavras, memórias, lembranças e distorcer até a própria percepção da realidade. No meio de uma conversa, essa pessoa imatura vai dizer que não disse o que ela acabou de falar. Ela vai afirmar para você com grande convicção que ela não lembra de ter se comportado daquela maneira,
ou de ter feito algo que ela fez de fato. Ou então ela vai dizer, credo, era só uma brincadeira, ou você está ficando doido ou doida, ou então você entendeu tudo errado, ou então você está imaginando coisas, pelo amor de Deus. Em toda conversa relevante sobre o relacionamento, a pessoa imatura vai estar sempre procurando uma versão da história que tenha a maior probabilidade de tirar dela qualquer responsabilidade sobre aquilo. Ela vai distorcer os fatos bem debaixo do seu nariz, como se você não estivesse presente quando aquele evento aconteceu. Quem se relaciona com uma pessoa imatura muitas vezes se flagra pensando que deveria até ter gravado aquela conversa, ou filmado aquele comportamento, ou anotado os eventos ocorridos em um diário. 10º sinal: a pessoa imatura sempre procura assumir o papel de herói da história. Posar de vítima ou de sobrevivente, ou posar de mártir, ou fazer uma combinação dessas três coisas, também são maneiras de assumir esse papel do herói capaz de superar todas as dificuldades e mágoas que o mundo lhe causou. Mas a pessoa imatura jamais irá aceitar o papel verdadeiro que lhe cabe dentro do relacionamento. Porque assumir qualquer papel que sugira um papel de um vilão é uma coisa que uma pessoa imatura jamais irá aceitar sob circunstância nenhuma, nem sob tortura. Nada é mais importante para uma pessoa imatura que manipular a narrativa e distorcer os fatos para que ela garanta para si o papel de herói todas as vezes. Uma pessoa assim vai passar a vida inteira e vai para a cova sem jamais admitir que a sua versão da história não era exatamente como as coisas aconteceram. Agora aqui vem a pegadinha. Como realmente saber se você mesmo não é uma pessoa imatura? Simples. Se você passou pelos 10 pontos que eu descrevi pensando em como algumas pessoas do seu passado eram imaturas, ou então se deliciando em saber como que a pessoa do seu relacionamento presente se encaixa 100% nesse padrão de imaturidade, deixa eu te contar, existe uma grande chance de que você mesmo esteja sofrendo de imaturidade. Mas, se você passou por esses 10 pontos que eu citei, refletindo sobre os seus próprios comportamentos e como melhorá-los, é provável que você esteja no caminho do amadurecimento. Se esse for o caso, meus parabéns, porque amadurecer de verdade nunca foi um processo fácil. Um grande abraço, gente boa!